Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui de novo hoje para poder comentar uma notícia recente que eu acho que é interessante compartilhar com vocês para vocês verem essa questão sobre o direito humano à alimentação adequada, sobre a segurança alimentar. E aconteceu lá em Belém, lá no Pará, onde vai ser a COP30. Houve uma proibição para que as pessoas, né, de lá da cidade pudessem vender produtos da própria região. O açaí, o tucupi, a maniçoba. Né? O que é isso, Fred? O açaí acho que todos conhecem, né? Mas o tucupi, a maniçoba, o tacacá, né? Iriam ficar proibidos por uma questão de segurança alimentar, tá? E aí deu maior treta, deu uma hora aí, a gente vai comentar isso hoje. Se você quiser saber ou for também da região, comente aí o que que aconteceu também, complemente para a gente, tá certo? Logo depois da vinheta. Então, colegas alimentaristas, como eu falei para vocês, é uma notícia recente, eu acho que foi no dia 17 de agosto, mais ou menos, 16, 17, que aconteceu essa proibição, e aí deu maior rebuliço, foi escalando, né? E qual é o contexto da história, né? Vai ter a COP30 agora em novembro. E a cidade de Belém vai ser vai sediar ali aquela região. E Belém é um coração ali, junto com Manaus, né? Coração ali da cultura da floresta amazônica, né? Da Amazônia, do Amazonas, né? Ali, da região da floresta amazônica. E tem várias comidas que são comidas típicas de lá, né? Então tem comidas que meus pais são nortistas, então eu como isso desde pequeno também. Mas tem comidas que para a maioria das pessoas, para muitas pessoas, as pessoas não conhecem. Então tem o açaí, que todos já conhecem, né? Como é que é? É o açaí comido lá, é diferente do açaí comido na região centro-oeste, sudeste, né? A gente normalmente come seu açaí nessas regiões, o açaí doce, né? Ele já vem com xarope de guaraná, e aí se coloca granola, se coloca banana, se coloca um bando de coisa, leite condensado, tem gente que coloca leite em pó, faz um peteco. Lá não, lá o açaí, ele é feito, é feito para ser comido puro, né? Então o açaí, ele dá em cachos, né, de uma palmeira, né? E aí ele depois vocês pesquisem as formas, né, do açaí. E esse açaí em cacho, ele é retirado do cacho, e aí você tira, aquelas bolinhas que são, as sementes ali do açaí, né, a fruta do açaí, e aí você coloca ele para escaldar, para ele poder amolecer, e você depois passa numa peneira, isso aí num método mais artesanal, né, para você tirar a polpa. Ou numa máquina, que é despolpadora, hoje já tem, né, e ela tira a polpa, que é essa massa do açaí que a gente usa consumir. E lá eles consomem essa massa, né, o nortista realmente tipo consome essa massa normalmente com um alimento salgado, né, não consome como doce. Ela consome, pode até consumir, mas o prato principal é o açaí acompanhando farinha d'água e um peixe frito, um camarão salgado, né, o piracu frito, por exemplo, fica muito bom com açaí. E você come como se fosse uma refeição. Vamos fazer uma comparação mais pobre, assim, mas como se fosse um feijão, né? Feijão com arroz, você tem o açaí, a farinha, e você consome aquilo tradicionalmente. Esse açaí, ele é uma tradição, né, alimentar. Normalmente a gente tem os fornecedores do açaí, né? Tem gente que gosta do açaí mais grosso, gosta do açaí mais fino, e isso é um gosto pessoal, né? Da mesma forma, o tucupi. O tucupi é um caldo, né, que é tradicionalmente consumido lá, que serve de base para vários tipos de carne que você coloca acompanhando esse caldo e para um outro tipo de comida, que é quase um lanche, que é o tacacá, né? Então vamos lá, o que que é o tucupi primeiro, né? O tucupi, ele é um caldo retirado da mandioca. Então você pega, tem uma mandioca lá, que é a mandioca amarela, a mandioca brava, ela contém essa mandioca, ela contém um teor alto de um produto chamado ácido cianídrico, né? Cianogênico, né? Então são produtos que são tóxicos, a mandioca brava. E aí você rala essa mandioca, como é que se prepara? Primeiro pega, coleta a mandioca, descasca, rala a mandioca, como se fosse fazer farinha. E lá, tradicionalmente, né, da origem indígena, existia essa massa que você tira da mandioca ralada, ela fica úmida, né? Você colocava num trançado feito de uma espécie de palha, né? Que se chama, como se fosse um tubo, que se chama tipiti. Então você enche ali dentro, né? Amarra ele em cima, coloca um peso embaixo, e aí ele estica e prensa e faz com que o caldo saia. E esse caldo colhido lá embaixo seria o que a gente chamaria aqui para o sul-sudeste manipoeira, né? Que vai sair uma parte do polvilho, você deixa o polvilho subir, tira o polvilho, e fica o tucupi, o caldo com essa coloração amarelada, que você vai deixar ele fermentar um pouquinho, depois vai ferver para poder chegar a um grauzinho meio
tipo um azedinho ao fundo, assim, né? E esse caldo é usado para poder cozinhar carnes juntos, né? Então você pode utilizar o pato no tucupi, você assa o pato, coloca dentro do tucupi, acompanha com jambu. Jambu é uma erva típica de lá da região, que tem uma florzinha, né, que dá um tremorzinho assim nos lábios, né? Então você usa o porco no tucupi, o pato no tucupi, a paca no tucupi, o peixe no tucupi. Então você pode utilizar vários tipos de produto, né, de carnes ali para poder colocar junto e acompanhar o tucupi e ele servir como uma refeição. E aí com uma pimenta de cheiro, com uma farinha também, farinha amarela, né? E aí você faz a alimentação. E a outra parte, que é a maniçoba, né? Não, ainda no tucupi, aí você tem o tacacá. Eu gosto de falar sobre essas comidas que são comidas interessantes e despertam surpresa, né? A gente vai chegar por que que elas foram proibidas, né? E depois as notícias que vêm acontecendo. Tem tacacá. Tacacá é servido numa cuia, e normalmente é o tucupi, esse caldo. Aquele polvilho que foi retirado, você faz uma goma e coloca ali dentro, um pouco de goma. Coloca-se o jambu, que eu já falei qual é, e coloca-se um camarão, que é o camarão seco, né? A gente chama de camarão do Maranhão, lá, muitas vezes. E você também, com o camarão lavado, você bota ali dentro. Ali é um lanche, uma espécie de lanche no final de tarde que as pessoas tomam. Então, esse tacacá, ele tem essa função também, como serve um lanche, né? Ao final da tarde. E as pessoas tomam, tem uns lugares tradicionais, no final da tarde você vai lá e toma um tacacá, né? E ele tem essa tradição já de muitos e muitos anos, né? Tem até uns lugares lá, antigamente meu pai me relatava um lugar chamado Jurídica, lá em Belém, que era onde tinha o melhor tacacá, por volta de 5 horas da tarde, 4 ou 5 horas da tarde, o pessoal lá ia tomar, né? E dizia antes da chuva, depois da chuva, né? Que a chuva era regular, então tinha um horário mais ou menos que chovia, e logo depois o pessoal ia tomar seu tacacá. E a maniçoba, que a maniçoba também é feita da mandioca, só que em vez da raiz, ela é feita da folha da mandioca, que a gente chama de maniva. E aí você pega a folha da mandioca, você hum, arranca essa folha da mandioca, moe, e aí aquela pasta que é criada, ela serve como se fosse uma base. E a maniçoba é tipo uma feijoada, vamos fazer uma comparação grosseira. Ali também você vai colocar ingredientes e vai fervendo. Bom, por que que foi proibido? Tá, aí vem a parte sanitária. Ensino. Então, olha, cultura alimentar, que é direito humano, está dentro da legislação, a gente vai mostrar onde, e a parte que é a sanidade, a segurança do alimento. Por que foi proibido? São culturas, são alimentos normalmente preparados pelos feirantes. Em cada casa, né, tem sua preparação, compra os seus ingredientes. E tem o pessoal que produz o tucupi, tem o pessoal que produz o açaí. Tem pessoas que, porque é muito trabalhoso, preparam a maniçoba e vendem a maniçoba já pronta. Só que tanto a maniçoba quanto o tucupi, elas vêm de uma mandioca que é chamada mandioca brava, uma mandioca amarela, lá da região, que ela tem um alto teor de ácido cianídrico. O ácido cianídrico é um produto venenoso, tá? Ele pode causar uma parada respiratória, dependendo do consumo, da quantidade que você consumir. E ele deve ser fervido. Todos esses produtos devem ser muito bem fervidos, muito bem preparados para poder volatilizar esse ácido cianídrico. No caso da maniva, se moe ela, produz essa pasta e aí você vai fervendo. E à medida que você vai fervendo, ela vai apurando, né, que a gente chama, ela vai pegando uma consistência, vai liberando esse ácido e você vai acrescentando carnes. Então, como tradicionalmente lá na minha casa, meus pais preparavam, né? Preparam. Meu pai hoje, também ela já faleceu, mas como se prepara isso? Então você recebe a maniva, você ferve, tem todo um ritual aí, né? E aí você assa a carne de boi, por exemplo, aí você corta ela, coloca lá carne de toucinho, né? Paio, costela defumada, linguiça defumada, carne de porco, pernil assado, e você pode colocar bucho, mocotó. Então você faz como se fosse mais que uma feijoada turbinada, né? E isso vai ferver durante vários dias, né? Você deixa fervendo vários dias, à noite você desliga, de dia você liga de novo para ferver, até ela apurar, até todos os ingredientes formarem uma espécie de pasta ali. E a aparência, para quem não conhece, não é muito agradável. E aí você come normalmente aquilo com farinha, farinha da própria mandioca, e com a pimenta de cheiro, né? É aquela pimentinha amarela que o pessoal costuma chamar de cumari aqui. E esse é um prato típico de lá também, e normalmente é preparado em ocasiões especiais, porque ele demora muito para preparar, então dá muito trabalho. E aí é um prato indicado para essa região. Bom, explicado o que que é cada um, o que foi o problema que queriam proibir isso daí? O que acontece é que, no caso do tucupi e da mandioca, e da maniçoba, perdão, tucupi, tacacá e maniçoba, o tucupi, ele é a base, né, do caldo, mas o tacacá e a maniçoba também, você tem que ter um tucupi bem preparado para evitar
desse caso de ter algum tipo de contaminante, ácido cianídrico, por exemplo, resíduos. Mesma coisa na maniçoba. Além de estarem muito bem fervidos. E o tucupi ele é altamente perecível, ele estraga rápido, né? Ele não tem uma durabilidade muito grande. É água com uma espécie de polvilho, né? Que é o da mandioca. Então, se você ferver aquilo e não consumir, deixar 2, 3, 4 dias, ele azeda. Então pode causar também algum tipo de problema. E o açaí, ele é colocado, ele é naqueles cachos, né, com aqueles as sementinhas. Quando ele é retirado e vai ser despolpado, às vezes vem no meio, como acontece quando você vai fazer caldo de cana, ele é uma recomendação que o pessoal fala para tomar cuidado, é o inseto transmissor do Trypanosoma cruzi, o barbeiro, né? Ele pode se alojar ali naqueles cachos. E ele pode transmitir esse Trypanosoma cruzi e a pessoa ser acometida da doença de Chagas. Então, o ideal seria o açaí passar por um processo de pasteurização, né, para poder matar qualquer contaminante, né? Mas muitas vezes não acontece, dependendo da tradição que for ou de onde ele for retirado. Então havia esse receio de que os tipos de alimentos que seriam vendidos em feiras livres, na cidade, pudessem transmitir algum tipo de contaminação. Então, de um lado, preocupação sanitária, de outro lado, a questão cultural alimentar, né? Quem que vocês acham que venceu? Então vamos dar uma olhadinha aqui. É, vamos ver a primeira notícia daqui, ó. Edital que vetou açaí tucupi na COP de Belém é revisto após pedido do ministro do Turismo. Então, as pessoas vão visitar Belém, vão conhecer a floresta amazônica, e não vão comer um tucupi, não vão comer uma maniçoba, não vão tomar um açaí, um tacacá, não vão comer as comidas típicas de lá. Então, Celso Sabino afirmou que conversou com a entidade responsável pela alimentação do evento e com o secretário-geral. Alimentos típicos do Pará tinham sido barrados e classificados como de alto risco de contaminação. Então, aquilo que eu expliquei para vocês. Esse alto risco de contaminação acabava gerando um receio de que pessoas, né, viessem para cá e tivessem realmente algum tipo de problema de contaminação. Então, há uma preocupação legítima, que é uma das partes da segurança alimentar. O alimento tem que ser seguro. O alimento seguro é diferente, que é a segurança do alimento, é diferente da segurança alimentar, que é em quantidade e qualidade. A segurança alimentar contém o outro, né, que é a qualidade física, biológica e química. Então, fornecer determinados produtos para estrangeiros, né, é, sem um controle devido, como vai ter muita gente, poderia gerar esse problema, né? Mas, ao final, me parece que foi resolvido da seguinte maneira: açaí, tucupi e maniçoba são liberados para venda nas áreas oficiais da COP30. Então, eles limitaram para que a venda ocorresse só em locais que fossem fiscalizados, fossem liberados oficialmente. Por quê? Porque aí você tem um controle sanitário. Então, produtos tradicionais da culinária paraense, antes proibidos, poderão ser vendidos em áreas oficiais do evento. Então, esses que vão vender provavelmente vão ser vendedores cadastrados, tá? Para que eles possam vender nessas áreas oficiais do evento. E assim, me parece que se pacificou. Você vai ter a segurança do alimento, porque vai ser, a princípio, fiscalizado, verificado todo o alimento que foi entrado nessas áreas oficiais para poder ser vendido, e as pessoas que vêm de fora vão poder conhecer um pouco dessa cultura, que me parece uma riqueza, porque eu conheço várias regiões do Brasil, né? E essa cultura, esse alimento, que é alimento do norte, ele é o que eu vejo mais próximo, mais genuíno da cultura originária, dos povos originários aqui, né, dos indígenas, porque ele traz toda uma sabedoria, até a alimentação da própria floresta mesmo, né? Produtos que a gente utilizava lá em casa, o pessoal não conhecia, né? Até para cuidados, né? Andiroba, copaíba, né? As frutas, o buriti, que a gente ouve pouco falar, no cupuaçu as pessoas já conhecem mais, né? Bacuri, Buriti não, perdão, Bacuri, Buriti é daqui da região mais centro-oeste. O bacuri, que ele tem um cheiro assim, meio de flor, assim, muito gostoso o bacuri, muito suave, é, muito sutil o gosto, né? E outros tipos de frutas que você vai encontrar principalmente na região norte, além de produtos de temporada, né? Então, e alguns tipos de alimentos que eu não sei como é que está a permissão para consumir, mas que a gente consumia, em determinadas épocas, que era a mussuã, que era uma tartaruguinha que a gente consumia, o próprio caranguejo, né, que todos, né, têm como hábito consumir lá também, o pirarucu, né, que é um peixe que agora está controlado o consumo, né, então são peixes e são alimentos característicos dessa região norte, que trazem toda uma cultura
que vem dos povos originários, esse choque entre português, o escravo e o indígena, mas principalmente do português e indígena. Você vê essa mistura, que ocorreu lá na região do Pará, e você vê essa junção das culinárias. E aí eu vou trazer para vocês também agora, para o pessoal que é da área do direito, né, qual a legislação que diz respeito a esse tipo de alimentos, né, e que a gente se fundamenta para poder garantir essa venda, né, esses dois choques de direitos, olha só. Então aqui eu trago a Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, né? Essa lei eu já venho falando no primeiro mandamento que eu falo do alimentarista, eu falo sobre essa questão da segurança alimentar, de ninguém passar fome no nosso país. E aí essa lei ela cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, né, com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e dar outras providências. E aí veja no artigo 2º ali, ó, no artigo 2º, parágrafo 1º, tá? A adoção dessas políticas, que são as políticas referentes à segurança alimentar e nutricional, deverá levar em conta as dimensões ambientais, olha só, ambiente é o Pará, culturais, é mais cultural do que um tacacá, tucupi, não mexa no meu açaí, econômicas, regionais e sociais. E aí vem no artigo 3º, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, então a parte da saudabilidade, que é a segurança do alimento está envolvida, que respeitem a diversidade cultural. Aí, ó, aí o, o nortista ele tem que ter essa questão da tradição alimentar e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que é um exemplo recente. Eu vou começar a trazer outros exemplos de outras alimentações que tem no Brasil com essa característica, que transmitem a identidade de onde a pessoa nasceu, onde ela cresceu, onde ela se desenvolveu. E eu vou caminhar para o encerramento, depois de ter mostrado esse exemplo para vocês, de um antigo chefe que eu tive, né? Eu trabalhei na Fundação Jardim Zoológico aqui de Brasília. Eu tive um chefe que ele infelizmente faleceu, o doutor Rômulo, que ele era nortista. E uma vez conversando com ele, logo quando ele assumiu, eu fui me apresentar e conversando com ele, ele se identificou que era, salvo engano, ele era de Manaus, né, do Amazonas. Falei, você é do Amazonas, tal, e aí? Você continua comendo a comida de lá? Você é nortista? Você continua comendo a comida de lá? Ele falou, lógico, senão eu não seria nortista. Então essa frase dele traduz a identidade daquilo que você é pelo aquilo que você come. Onde você for, você vai buscar o seu camarão seco, o seu açaí, o seu tucupi, o seu jambu, a sua pimentinha de cheiro, né? Eh, no caso, aqui em Brasília, nós temos fornecedores, por exemplo, de caranguejo, né? Então, esse tipo de peixes, tem um peixe chamado filhote, né? Que o pessoal consome muito, tem o mapará, que é um peixe muito gostoso também, e tem peixes são variados, né? O pirarucu, né? Que ele vem em mantas, é um peixe que é seco e normalmente é salgado, né? E ele vem em mantas, e você frita o pirarucu. Então, esse tipo de direito, que é quase que inerente, que é o primeiro direito a você comer, e segundo, comer aquilo que você foi criado para comer. Traz todo um laço afetivo, cultural, identitário, que faz com que a comida não seja só commodities. Né? Essa visão que eu trago sempre. Comida não é commodities. Comida tem todo esse aspecto. E aí vocês viram um exemplo de onde o direito humano pode ser debatido. Se isso escalasse, provavelmente seria interessante ter os advogados alimentaristas ou os profissionais do direito alimentarista de várias áreas discutindo, e como eles estão discutindo, como é que as pessoas que trabalham em parte da vigilância podem garantir a segurança do alimento ao mesmo tempo que as pessoas que trabalham com essa parte cultural, identitária, ou aqueles que trabalham com esse direito humano, de fornecer aquele produto que é regional, que está dentro da lei, podem fazer essa defesa e essa compensação. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Vamos trazer outros exemplos. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa cultura, né, alimentar, e vamos falar sobre outros exemplos. Eu já vivi em Minas Gerais também, a gente tem o exemplo do queijo canastra, na região Nordeste também, tem várias características de estados diferentes, na região Sul, na região do Paraná, né? Então a gente vai conversar em cada uma dessas regiões dentro do possível, à medida que eu for rememorando, trazendo alimentos característicos de cada um que trazem essa identidade cultural e essa questão ambiental, né, de cada região. Envio minhas saudações alimentaristas a todos, espero que todos estejam bem.
e um forte abraço.